Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Nesta aula, vamos ver a introdução do conceito de limite. Vamos começar com a noção intuitiva. Imagine que você tem uma bola que desloca-se tanto para a esquerda quanto para a direita. E imagine que aqui você tem uma parede. Perceba que você pode se aproximar o quanto você quiser desta parede. Porém, essa bola não irá ultrapassar essa parede. Isto é, podemos enxergar esta parede como uma barreira para a trajetória da bola. Ou, em outras palavras, é como se essa parede fosse um limite para a trajetória da bola. Vejamos esse conceito aplicado em funções. Considere uma função que vai do conjunto dos números reais ao conjunto dos números reais, definida por f de x igual a 2x mais 3. Imagine que você tivesse que responder a seguinte pergunta. Para que valor a função f se aproxima quando x se aproxima de 1? Uma primeira opção para responder essa pergunta seria fazer uma tabela. Colocamos valores que são próximos de 1, porém menores do que ele, e valores que são próximos de 1, porém maiores do que ele. Perceba que quanto mais eu fizer x aproximar-se de 1, tanto para valores menores quanto para valores maiores, o valor da função se aproxima cada vez mais de 5. Isto é, parece razoável dizer que f aproxima-se cada vez mais de 5 quando x aproxima-se de 1. Isto é, dizer que 5 é o limite da função f quando x aproxima-se de 1. No exemplo anterior, para simbolizar que a função tem limite igual a 5 quando x aproxima-se de 1, nós usamos a seguinte notação, que você vai ler da seguinte maneira. Limite de f de x quando x tende a 1 é igual a 5. X tender a 1 significa x aproximar-se de 1. De maneira geral, a notação fica algo como dessa forma. Limite de f de x quando x tende a A é igual a um valor L. Lembrando do exemplo anterior, nós tínhamos a função f de x igual a 2x mais 3. Nós vimos que esse limite, quando x se aproxima de 1, foi igual a 5. Ora, analisando um pouco mais essa função, percebemos que, se calculássemos para x igual a 1 o valor dessa função, ou seja, qual é a imagem para o domínio x igual a 1, teríamos como resultado o número 5. Ou seja, nesse exemplo, o limite de f de x quando x tende a 1 foi igual a f de 1. E aí, então, surge uma primeira pergunta. Será que isso vale para todas as funções? Nós veremos que isso não vale. Aliás, isso é uma das primeiras dificuldades dos alunos que estão estudando cálculo. Achar que calcular um limite é simplesmente calcular o valor de uma função no ponto, o que não é verdade. Vamos considerar agora outra função, que vai do conjunto dos números reais, tirando-se o menos 2 e o 2, até o conjunto dos números reais. Aqui está a definição da função, x menos 2 sobre x ao quadrado menos 4. Percebemos que o domínio não pode conter o número 2, exatamente porque senão teríamos uma divisão por zero, o que não pode ocorrer. E imagine que a pergunta fosse, para que valor a função se aproxima quando x se aproxima de 2? Perceba que a função não está definida em 2, mas queremos saber se ela se aproxima para algum valor quando x se aproxima de 2. Pois muito bem, novamente vamos construir uma tabela. Valores próximos de 2, só que menores do que ele, e valores próximos de 2, só que maiores do que ele. Perceba que, quanto mais eu faço o valor de x se aproximar de 2, tanto para valores menores quanto para valores maiores, o valor da função se aproxima cada vez mais de 0,25. Ou seja, parece razoável dizer que o limite de f de x quando x tende a 2 é igual a 0,25. Mas como ter certeza disso? Pois muito bem, nós desejamos calcular este limite. Lembrando de produtos notáveis, nós sabemos que x ao quadrado menos 4 é igual a x ao quadrado menos 2 ao quadrado, e aqui usando o produto notável, que é diferença de quadrados, nós temos que isso é equivalente a x menos 2, que multiplica x mais 2. Desse modo, teremos que este limite é equivalente a fazer x menos 2 sobre x menos 2 multiplicado por x mais 2. Como x aproxima-se de 2, porém nunca é exatamente 2, temos que esta expressão, x menos 2, é diferente de zero. Por esse motivo, nós vamos poder simplificar esta expressão com esta expressão, ficando somente 1 no numerador e x mais 2 no denominador. Agora, se você analisar o denominador, verá que quanto mais x se aproxima de 2, mais esse número se aproxima de 4. Portanto, limite de 1 sobre x mais 2 vai ser igual a 1 sobre 2 mais 2, que é igual a 1 quarto, que é 0,25, o que condiz com a nossa estimativa numérica. Note que nesse exemplo foi usada a seguinte simplificação. X menos 2 dividido por x menos 2 vezes x mais 2, eu simplifiquei x menos 2 com x menos 2, sobrando 1 sobre x mais 2. Isso só pode ser feito, pois eu tenho certeza que x menos 2 não é zero.
Note que se x menos 2 fosse igual a 0, implicaria que x era igual a 2. E então você estaria fazendo uma simplificação inválida, uma simplificação desse tipo. 0 sobre 0 vezes 4, e estaria dizendo que era igual a 1/4, o que está errado. Por esse motivo, é que nós podemos fazer a simplificação nesse caso, porque a gente tem certeza que x menos 2 não é 0. Voltando aqui um pouquinho, nós estamos trabalhando com limite. X se aproxima de 2, x não é 2. Isso é um conceito bastante interessante e bastante importante de você ter na sua mente. Além disso, nós usamos produtos notáveis para resolver esta questão. Se você não está seguro neste conteúdo e não lembra, é interessante você revisá-lo. No campo de informações abaixo do meu vídeo, tem um endereço do canal do meu parceiro NERC, onde você pode estudar este conteúdo. Bom, como vimos nesse exemplo, o valor da função não está definido em x igual a 2. Porém, nós tivemos que o limite da função quando x tende a 2 é 1/4. Isso já vai dizer para a gente que nem sempre o limite de uma função no ponto é igual ao valor da função naquele ponto. Isto é, nem sempre será válido que limite de f de x quando x tende a é igual a f de a. Passamos mais um último exemplo. Uma função definida no conjunto dos reais tirando o zero, no conjunto dos reais também. Dessa forma, f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 menos 3 sobre x ao quadrado. Eu quero calcular quanto é o limite dessa função quando x tende a zero. Eu estou percebendo que zero não está no domínio dessa função, até porque apareceria aqui uma divisão por zero, o que não pode ocorrer. Pois muito bem, novamente fazendo a estimativa numérica, nós percebemos que para valores de x próximos de zero, porém menores do que ele, e para valores de x próximos de zero, porém maiores do que ele, parece que a função se aproxima de zero. Ou seja, parece que o limite de f de x quando x tende a zero é igual a zero. Porém, esta não é a resposta correta. E é aí que surgem todos os problemas. Nós não podemos confiar nos métodos numéricos. Nós não podemos confiar na calculadora ou no computador ou qualquer coisa, qualquer dispositivo que nós utilizemos para calcular o limite numericamente. Por quê? Porque esses dispositivos estão limitados a uma precisão numérica. Pois muito bem, vamos calcular esse limite. Bom, aqui nós vamos ter que usar um artifício algébrico. Perceba que se aqui no numerador nós tivéssemos a raiz elevada ao quadrado e esse 3 elevado ao quadrado, como o número aqui dentro da raiz quadrada é positivo, ora, x é um número que vai ser sempre positivo, porque está elevado ao quadrado. Somado a outro número positivo, continua positivo. Então, em resumo, aqui dentro sempre vai ter um número positivo. Se nós tivermos a raiz quadrada elevada ao quadrado, podemos simplificar a raiz com o quadrado e ficará x ao quadrado mais 9. Essa continha aqui vai dar 3 ao quadrado, que é 9. O menos está antes da potência 2 aqui. Então, sobraria, no final das contas, x ao quadrado mais 9 menos 9, que dá x ao quadrado. E isso é interessante, porque aqui no denominador eu tenho x ao quadrado. Isso me indica que eu vou poder fazer uma simplificação. Mas agora vem um problema. Como fazer aparecer essa expressão? Pois muito bem, o artifício é multiplicar o numerador e o denominador por raiz de x ao quadrado mais 9 mais 3. Então, ficando dessa maneira. Multipliquei o numerador e o denominador por esse número. Multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor, eu não altero a fração. Então, eu posso fazer sem problema. Desde que esse número não seja zero. Pois, muito bem. Nós temos este limite, multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Aplicando agora produtos notáveis, nós temos que esse termo aqui menos esse número e esse termo mais esse número é o mesmo que este termo ao quadrado menos este número ao quadrado. Ou seja, isso aqui tudo que está aqui em cima é exatamente o produto notável de diferença de quadrados. Raiz de x ao quadrado mais 9 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Ou seja, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E aqui embaixo eu simplesmente repetir que eu não tenho o que fazer. Bom, resolvendo essas continhas aqui, como x ao quadrado mais 9 ele é positivo, eu vou poder simplificar a raiz quadrada com a potência 2 e vai sobrar apenas x ao quadrado mais 9. Aqui nós vamos ter menos 9, vai simplificar 9 com menos 9, sobrando apenas x ao quadrado. Pois muito bem, como x se aproxima de zero, mas não é exatamente zero, tanto esse termo aqui, x ao quadrado, quanto esse termo aqui não vai ser zero. Portanto, nós vamos poder fazer a simplificação, ficando algo desse tipo. Limite de x tendendo a zero de 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 9 mais 3. Ou seja, nós começamos com esse limite, efetuamos uma simplificação, usando um artifício algébrico, e chegamos neste outro limite. Agora sim, note que quando x se aproxima de zero, o valor nesse denominador se aproxima de 6. Por quê? X se aproxima de zero. Então, aqui dentro, nós vamos ter uma expressão que se aproxima de 9. Raiz de 9 é 3, e 3 mais 3 é 6. Ou seja, nós vamos poder fazer esta continha aqui. 1 sobre raiz
de x ao quadrado mais 9, mais 3, x se aproximando de zero, então vai ser igual a essa relação aqui, que é igual, como já vimos, a 1/6. Ou seja, o limite procurado é igual a 1/6, que é 0,16666666. É interessante se você voltar lá na sua tabela que você usou para dar uma estimativa numérica, perceba aqui que para esses valores, nós obtemos alguma coisa próximo de 0,16666. Só que nós ficamos confusos, por quê? Porque quanto mais eu me aproximava de zero, mais a resposta se aproximava do número zero também. Então, isso aconteceu devido ao erro de precisão da calculadora, ou do computador que você usar para fazer essa conta. Pois muito bem, então, nós vimos lá que a resposta correta é 1/6. Agora vale outra nota que eu tenho que falar. No exemplo anterior, nós tivemos este termo, uma raiz elevada ao quadrado, e simplificamos de modo a ficar apenas com o radicando, que é esse termo aqui dentro da raiz. Note que a gente só pôde fazer isso porque a gente tinha certeza que esse número aqui dentro era positivo, era maior ou igual que zero. Por quê? Ora, qualquer número real que você coloque para x, x ao quadrado vai dar um número que é positivo. Somado a outro número positivo, continuo com um número positivo. Por isso que eu pude fazer essa simplificação. Agora, se o seu radicando for um número negativo, como nesse exemplo aqui, raiz de menos 4 elevado ao quadrado, isso aqui, simplificando a raiz com o quadrado, é igual ao módulo do radicando, ou seja, módulo de menos 4, que dá 4. De um modo geral, se você tem um número a pertencente ao conjunto dos números reais, então a raiz de a elevado ao quadrado é equivalente, é igual a módulo de a. Resumindo esta aula, nós vimos 3 exemplos. No primeiro exemplo, nós tínhamos o limite quando x tende a 1 de 2x mais 3, que foi simplesmente igual a 5. No segundo exemplo, nós tivemos o limite de x menos 2 sobre x ao quadrado menos 4, que foi equivalente ao limite de quando x tende a 2 de 1 sobre x mais 2, que foi igual a 1/4. E no último exemplo, nós tivemos o limite quando x tende a 0 da raiz de x ao quadrado mais 9, menos 3, sobre x ao quadrado, que foi equivalente a este outro limite aqui, limite quando x tende a 0 de 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 9, mais 3, que deu 1/6. Perceba que para fazer o exemplo 2 e o exemplo 3, precisamos fazer alguma estratégia algébrica, precisamos fazer algum tipo de simplificação. Já no primeiro foi muito simples, bastou imaginar que x se aproximando de 1, esse número aqui todo, 2x mais 3, se aproximava de 5. Você vai conseguir saber quando é simples dessa forma ou quando não é, analisando a expressão que você tem para o seu limite. Tipicamente, você vai ter, como nesses exemplos, algum tipo de indeterminação. O que seria indeterminação? Por exemplo, se você pega e aproxima x por 2, você tem que esse resultado aqui no denominador vai dar 0. Aqui no seu numerador, você também tem 0. Ou seja, você tem uma divisão, entre aspas, de 0 por 0. E isso é indeterminação. A mesma coisa acontece aqui. X se aproximando de 0, x se aproximando de 0. Aqui o denominador, claro, vai se aproximar de 0. E o numerador vai se aproximar também de quanto? De 0. Porque se x for 0 aqui, sobra a raiz de 9, que é 3, menos 3 dá 0. Novamente uma determinação do tipo 0 sobre 0. Então, tipicamente, nos limites onde você tiver uma fração, por exemplo, onde o numerador vai para 0 e o denominador também vai para 0, você vai ter que fazer algum tipo de estratégia para você obter uma simplificação e daí poder calcular o limite. Por hoje é só e até a próxima aula. Espero vocês nos próximos vídeos.